E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais esse vídeo. E aqui, como prometido, eu estou testando esse lápis Faber-Castell Peach Matte. É um lápis grafite que promete não ter reflexo. E aqui eu estou fazendo um desenho relativamente simples, um rosto ali de perfil, sem muitos detalhes, mas com a intenção de testar mesmo esse lápis. E o papel aqui é um papel tamanho A5, na verdade um pouquinho maior que o A5, um pouquinho menor que o A4. É um tamanho pequeno aí para ser um desenho rápido e passar para vocês aqui qual foi a minha impressão. Vou começar aqui, eu senti um pouco de dificuldade nesse início, porque o lápis parece não pegar muito bem no papel. Comecei com umas graduações ali mais baixas, tipo 2B, 4B. Eu senti bastante dificuldade do lápis pegar no papel. E quando você passa um pouquinho, parece que depois ele não aceita novas camadas, fica meio encerado. Então parece que a composição dele é um pouco estranha, sabe? Não é aquele grafite que você consegue sobrepor camadas com facilidade. Então eu tive um pouquinho dessa dificuldade, e além da dificuldade de escurecer. Então eu fui optando por usar graduações um pouquinho mais altas, 6B, 8B, 12B, as graduações bem altas mesmo. E outra dificuldade que eu tive é que ele tem uma ponta um pouco frágil. Para fazer o desenho apenas com esse lápis, sem usar a lapiseira, por exemplo, como ele nas sobrancelhas são esses fios bem fininhos, a gente tem que trabalhar com um lápis com a ponta bem fina, né? Só que se você forçar um pouquinho, ela já quebra, então não é aquela ponta assim tão resistente. Isso também achei um pouquinho difícil, estranhei um pouco no processo desse desenho. Então, como você pode ver, eu vou aplicando o sombreamento da mesma forma que a gente faz no grafite comum, seguindo aí a mesma técnica. Então, na verdade, esse é um teste para ver se esse lápis se enquadra, né, se encaixa na técnica, no estilo de desenho que a gente faz. Então eu não vou mudar muito a minha técnica para se adequar ao lápis. Vou fazendo do meu jeito aí. Repara que eu vou fazendo um preenchimento ali como se fosse uma pintura mesmo, demarcando os limites, partes bem escuras, forçando bem, já puxando a sombra, ali o contorno da íris, da pupila e já pintando. Então é um processo que a gente vai marcando e pintando ao mesmo tempo, já trazendo também alguns detalhes, como ali dentro do olho esse reflexo, já aliviando bem o peso da mão para trazer esse aspecto de brilho, esse aspecto de um olho mais claro. E os fios ali dos cílios também, puxando eles bem para o final ficar fino e traços longos. Então o processo é o de sempre aí. A gente vai modelando, criando volume, aplicando sombra, degradê. E como eu disse, como eu estava dizendo, eu senti essa dificuldade aí de sobrepor camadas. Então, sabe quando você quer chegar naquele tom bem preto e parece que o lápis não chega, e aí você vai aplicando, vai ficando aquele negócio assim meio encerado, meio esquisito. E então no começo já estranhei isso e continuei o desenho com a esperança de ir me adaptando ao lápis. Então continuo aí seguindo com o trabalho, mas confesso para vocês que a minha experiência nesse material, nesse lápis, não foi muito boa. Foi bem difícil, aliás, e foi um dos lápis mais difíceis que eu já usei. Então, pelo menos para a técnica, para o estilo de desenho que eu faço, eu não recomendo esses lápis. Claro, né, cada um é livre para testar e talvez usando um papel um pouco mais poroso ele se saia melhor. Aqui eu usei um papel liso, mas a princípio eu não gostei da experiência, do resultado que esse lápis me proporcionou nesse trabalho. Muita dificuldade de sobrepor camadas, de escurecer, de espalhar. Como eu disse, ele parece um lápis muito encerado, então ele não espalha tão bem quanto o grafite. O grafite parece que você passa ali aquele lápis assim de forma
meio solto, né? Aquele grafite meio solto, com a mão bem leve. E quando você passa um lenço ou pincel ou esfuminho, ele espalha bem, ele fica aquele grafite bem solto assim. Esse não, esse fica aquele grafite meio enceradinho assim, meio pastoso, sei lá, e não sobrepõe muito bem. Então foi uma luta para eu conseguir entregar esse desenho aí praticamente finalizado. É claro que ainda não deixei ele pronto, faltou algumas coisas ali, mas eu confesso que eu quase desisti do desenho. Aí quase que eu mostro para vocês só uma tentativa, mas eu consegui terminar e eu queria mesmo compartilhar com vocês essa experiência que não foi muito agradável, foi um pouco frustrante na verdade, então eu volto para os meus lápis grafite aí comum. Prefiro lápis como Faber-Castell comum, aqueles verdinhos que a gente usava na escola, aqueles grafite mesmo, né? Que a gente tem muito mais controle, mesmo com reflexo, a gente consegue trabalhar muito bem, com muita facilidade. Então, depois dessa experiência, eu dou ainda mais valor para o nosso lápis comum aí, os grafite básico. Eu vou deixar vocês aí com o vídeo, curtam aí, acompanhem o processo. Depois deixem nos comentários o que vocês acharam do resultado, da experiência aí, do passo a passo, de como o material parece, pelo menos aí para vocês na tela. E se tiver alguém que já experimentou, deixa também nos comentários a sua experiência com esse material e alguma dica também, se tiver, eu aceito. É bem válido aí pra gente ir aprendendo junto, né, compartilhando experiências e tal. Gostaria bastante de saber a opinião de vocês, tá? Então vou deixando o vídeo aí. Já te convido, caso você não seja, a se inscrever aqui no canal, ativar o sininho para a gente continuar se encontrando nos próximos vídeos. A gente se vê. Até mais.